Olá galera, professor Humberto Azariti em mais uma videoaula de termodinâmica. Nós estudamos numa videoaula anterior a primeira lei da termodinâmica que eu coloquei aí para tomar como referência para a nossa aula de hoje. Lembrando que o Q é a quantidade de calor, ele é igual ao trabalho, que é representado aqui pela letra W, mais ΔU, que é a variação da energia interna. Vimos os sinais do trabalho, da quantidade de calor e da variação de energia interna na aula anterior. Essas informações serão necessárias para a nossa aula de hoje, tá? E o que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe alguns tipos, algumas transformações gasosas. E nessas transformações, há algumas variáveis que são constantes, que não se alteram durante esse processo aí de transformação. O processo de transformação gasosa envolve pressão, volume e temperatura. Tá? E eu trouxe para vocês a primeira aqui, que é a transformação isovolumétrica. Então, ou ela também é chamada de isométrica ou isocórica. Você pode ver aí em algum outro material didático também usando esses outros dois termos. Eu fiz aqui um resuminho para a gente, tá? A partir desse resumo, nós vamos fazer 4 exercícios trabalhando essa temática. Transformação isovolumétrica, iso igual volumétrica, volume, então é quando o volume do gás não é alterado, ele nem aumenta nem ele diminui nesse processo. Então nós temos o volume constante. Se o gás ele tem um volume constante, não ocorre o trabalho realizado pelo gás e nem o trabalho realizado sobre o gás. Então, o trabalho é zero. Então, olhando lá para a fórmula da primeira lei, né, se o trabalho é zero, se aqui é zero, que conclusão que eu chego? Que o Q é igual ao ΔU. Ou seja, na transformação isovolumétrica, a quantidade de calor equivale à variação de energia interna. Beleza? Transformação 2, a isotérmica, ou seja, a térmica, a temperatura é constante. E o que está relacionado aí à temperatura? A variação de energia interna, que a energia interna no início é a mesma do final. Então, o ΔU é que é zero. Olhando lá para a nossa fórmula da primeira lei da termodinâmica, se o ΔU é igual a zero, eu chego à conclusão de que na transformação isotérmica, a quantidade de calor recebido ou cedido vai ser igual ao trabalho. Tá legal? E para finalizar, a transformação adiabática. O que é adiabática? É que ela não troca calor com o meio externo. Ou o gás está no recipiente hermeticamente fechado, ou essa troca de calor ela é muito pequena a ponto de ser desprezível. E aí o que nós temos? Não houve troca de calor, nem ganhou e nem perdeu, a quantidade de calor é zero. Considerando novamente lá na nossa fórmula, se o Q for zero, a gente passa o W para o outro lado, né? E aí o W vai mudar de sinal, e aí a gente chega à conclusão que a variação de energia ela tem o sinal oposto do trabalho. Então, hipoteticamente, se o trabalho foi 10 joules, a variação de energia interna vai ser menos 10 joules. Se o trabalho for menos 20 joules, a variação de energia interna vai ser 20 joules. Muda o sinal. Tá legal? Então, baseado nesse resumo e no que nós vimos na aula anterior sobre a regra dos sinais para o calor, a variação da energia interna e para o trabalho, vamos fazer alguns exercícios para fixarmos esse conceito. Tá legal? Vamos lá. Esse primeiro exercício a gente tem que relacionar aí a denominação utilizada para indicar essa transformação com o que acontece nesse processo. Tá legal? Então vamos lá. Compressão térmica. Nós temos duas palavras-chave aí. Térmica, então temperatura.
compressão. Compressão significa que o volume diminuiu. Então vamos lá. Na compressão, o volume do gás diminui, então o trabalho é realizado sobre o gás. Então não é o gás que realiza o trabalho, o gás recebe trabalho. E se é térmica, é porque a sua temperatura não varia. E se nós olharmos no slide anterior, quando nós temos aí uma isotérmica, o ΔU é zero. Então, qual das opções? Olha para a última. O gás recebe trabalho, realmente o trabalho é realizado sobre o gás, então ele é comprimido e a energia interna ela não varia. Então é a 1. Compressão adiabática. Bem, adiabática a gente já sabe que, desculpem, não troca calor com o meio externo. Então nós temos aí duas opções que faz referência a isso, em não trocar calor com o meio externo. Na realidade nós temos uma. E vamos olhar outra, compressão adiabática. Se é compressão, mesma ideia do item 1. O volume do gás diminui, então o gás recebe trabalho. O trabalho é realizado sobre o gás. E a temperatura também aumenta, tá legal? Eu não coloquei naquele resumo, na transformação adiabática, quando há uma compressão, a temperatura aumenta. Quando há uma expansão, a temperatura diminui. Tá legal? Item 2. Mas se você soubesse que na adiabática o gás não troca calor com o meio externo, já marcaria essa porque é a única que fala, tá? Sobre não trocar calor com o meio externo. A 3. Aquecimento isométrico. O que é o isométrico? Isovolumétrico. Isovolumétrico, o volume é constante. Se o volume do gás não se altera, não existe trabalho aí, nem realizado sobre o gás, nem realizado pelo gás, ok? E se é um aquecimento, o que acontece? A temperatura vai aumentar. Então, o que nós temos no isométrico? Nós temos que o trabalho é zero, e aí, consequentemente, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Não é isso? A quantidade de calor vai ser igual à energia interna. Então, se há um aquecimento, a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. E já sabemos que não existe trabalho. Então é o 3. O gás tem a sua energia aumentada. Por quê? Porque a temperatura aumenta, né? Porque há um aquecimento. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. E já sabemos que na isométrica, na isovolumétrica, não há troca de trabalho com o meio externo. E por eliminação, já sabemos que a última é o 4, porque é uma expansão isotérmica. Isotérmica, a variação, a energia interna não varia, como está aí, e sabemos que na isotérmica a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, como há uma expansão, significa que o gás está aumentando de volume, então ele está realizando o trabalho. Por isso aí a resposta 4. Tá legal? Então ficou invertido, né? 4, 3, 2, 1. Ok? Vamos para o exercício 2. Eu sugiro sempre que você pause o vídeo e tente fazer mentalmente, para ver se você entendeu o assunto. Certo gás monoatômico ideal sofre uma transformação termodinâmica na qual seu volume permanece constante. Olha, uma informação aqui já importante, ó. Já temos que destacar isso aqui. Isso aqui já nos dá muitas informações. Durante o processo, o gás cede 4 calorias. Opa! Outra informação importantíssima. Então, ele quer que a gente marque a alternativa que contemple a energia interna,
a quantidade de calor e o trabalho realizado, só que devemos tomar cuidado que tem que ser respectivamente, tá legal? Ou seja, o primeiro valor aqui é da energia interna, o segundo do calor e o terceiro do trabalho. Então vamos lá, se ele falou que o volume é constante, eu já sei que o trabalho é zero. Não há troca de trabalho com o meio externo. Só por isso a gente já elimina as letras D e E, porque a última informação é o valor do trabalho, porque tem que ser respectivamente. Muito bem. Ele diz também que o gás cede 4 calorias. Então, o sinal do calor vai ser negativo, porque ele cedeu, ele perdeu. E na transformação isovolumétrica, o Q é igual ao ΔU. Então, o valor da quantidade de calor e da energia interna será o mesmo. Como o gás cedeu 4 calorias para o meio externo, a quantidade de calor então é menos 4, que é aquela convenção dos sinais quando perde calor, quando cede calor para o meio externo, negativo. Como já sabemos ali que o ΔU vai ter o mesmo sinal, porque eles são iguais na isovolumétrica, então temos aí, na ordem, tá? Energia interna, menos 4, calor, menos 4, trabalho 0, tudo em caloria, gabarito aí, letra A, tá? Eu só coloquei a unidade aqui errada, tá? Porque é em caloria, tá? Agora que eu vi aqui, mas não interfere na forma do raciocínio, tá legal? Muito bem. Vamos para a terceira questão. Ali eu tinha botado em Joule. Um gás perfeito sofre uma expansão isotérmica. Isotérmica, temperatura constante, ao receber do ambiente 250 joules. Qual é o trabalho realizado pelo gás e a sua variação de energia interna? Então vamos lá. Expansão isotérmica. Sabemos que na isotérmica a energia interna é nula e que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Muito bem. Como diz que ele recebeu do ambiente 250 joules, então ele recebeu calor. Então o calor é positivo, mais 250. Eu nem precisaria colocar o sinal de mais, que sabemos que quando não há o sinal na frente, fica subentendido o que é mais. Mas vamos colocar com o sinal de mais para enfatizar isso. Como o trabalho tem o mesmo valor da quantidade de calor, o trabalho também vai ser mais 250 joules. Então, qual a resposta? O trabalho realizado pelo gás é mais 250. A própria questão já dá dica, já diz que o trabalho é realizado pelo gás, então ele já está dizendo que o trabalho é positivo e a energia interna, variação de energia interna nula, é igual a zero. Ok? Vamos então para a questão 4, última questão. Ela é dividida em 3 subitens, tá legal? Então a gente tem um sistema gasoso ideal, troca, recebe ou cede com o meio externo. Ele não dá dica se ele recebe ou cede. Com o meio externo, 120 joules em forma de calor. Mas claro que a gente vai deduzir, obviamente, se ele troca, se ele recebe ou cede. E ele quer saber o trabalho trocado com o meio. Muito bem. Na letra A, é uma expansão isotérmica. Mais uma vez, isotérmica, o ΔU é zero. Consequentemente, o Q é igual ao W. Muito bem. Então, como ele quer que a gente descubra o valor do trabalho, eu já sei que em módulo vai ser 120 joules. Agora eu preciso saber se vai ser mais 120 ou menos 120. Como houve uma expansão exotérmica, significa que o trabalho foi realizado pelo gás. Tá? Então vai ser positivo. Enquanto 120, porque o trabalho tem o mesmo valor da quantidade de calor, então mais 120 joules. Você vê que esse assunto, mais do que propriamente conta, ele envolve muito até um pouco de raciocínio lógico. E é como eu falei na videoaula anterior. Se você dominar essas dicas, esses de sinal, tanto da aula passada como da hoje, na de hoje, você não vai ter dificuldade em fazer os exercícios.
saber os sinais positivo e negativo e o que ocorre, qual variável ela é zerada nesses três processos. Na isovolumétrica, quem fica zerado é o trabalho, na isotérmica o ΔU e na diabática o Q. Muito bem. Na letra B, compressão isotérmica. Ora, se na primeira, na expansão, deu mais 120, na compressão, em que o trabalho é realizado sobre o gás, ele diminui de volume, tranquilamente sabemos que vai ser menos 120 joules, tá legal? E se perguntasse a quantidade de calor, seria menos 120 joules, tá? Mas como ele quer só o trabalho, por isso que eu destaquei em vermelho somente o trabalho. E na última, aquecimento isovolumétrico. Muito bem. Isovolumétrico, já sabemos que o trabalho é zero, então não preciso fazer mais conta nenhuma, tá? Porque no aquecimento isovolumétrico o trabalho é zero, ok? Independente se é aquecimento, se é expansão, se é compressão, como é isovolumétrico, o trabalho é nulo. Tá legal, galera? Então finalizamos essa videoaula. Espero que tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre esse assunto. Forte abraço!